volta com o programa em discussão, falando hoje sobre geração Z, sobre as gerações que vêm fazendo a história das últimas décadas no mundo. E eu queria perguntar à doutora Gabriela uma coisa interessante. Se há uma grande acessibilidade de conhecer muita gente, de todo mundo, mas a gente percebe que há uma geração muito solitária. É correta essa percepção? As pessoas estão solitárias e até entrando em depressão? Sim, infelizmente essa é uma realidade, né? E já adiantando a pergunta, nós somos o país mais ansioso e mais depressivo do mundo. Então, a gente precisa levar em consideração esses aspectos sociais, econômicos, políticos que envolvem o nosso país. Nós também usamos muito a rede social, né? Nós batemos recordes aí também de uso de redes sociais. Então, nós vamos encontrar, sim, muita interação, mas virtual. E aí falta o que as gerações passadas elas tinham mais facilidade, que é essa troca cara a cara. Então, a gente vai sim lidar com solidão, vai lidar com isolamento, e, de certa forma, uma máscara, né? Essa é uma geração também de filtros, né? De uso de máscaras. Então, a gente mascara lá para fora, e é o que a gente encontra muito nas redes sociais, né? Perfis com muita alegria, muita felicidade, muita exposição, né? Mas que está por trás aí alguns transtornos, algumas emoções mais tristes, muito em virtude disso, né? De uma necessidade de expor o bom, mas que está guardando ali a coisa ruim. E guardando embaixo do tapete, né? Nem sempre isso vai ser tratado como deveria ser. Então, é sim comum escutarmos relatos, né? Muitos relatos dessa geração, principalmente, que está lidando com muita exposição virtual, mas pouca interação social, né? Cara a cara. E isso traz, com certeza, muitos prejuízos. Doutor Bruno, você que conhece bem a Bíblia, né, e o Salomão, em Eclesiastes, diz uma coisa mais ou menos o seguinte, que ninguém pode dizer que os dias do passado são melhores do que o de hoje, porque hoje está se vivendo. Eu queria que você me falasse sobre essa perspectiva, né? Os dias passar hoje é melhor do que no passado, levando aí, fazendo um sopesamento da tecnologia, das dificuldades, mas também da paciência, de uma vida mais tranquila. Como é que a gente pode fazer esse sopesamento? Hoje é melhor do que no passado? Eu já começo dizendo, Eric, que você fez um bom contrapeso, né? A gente pega Salomão, e Salomão seria o que diríamos hoje de um bom vivant, né? Salomão teve todas as riquezas e todas as possibilidades, e escreve uma obra, né, em Eclesiastes, no capítulo 3, falando sobre o tempo, né? Que há tempo para todas as coisas e saber que o tempo certo de aproveitar é o de hoje, e começa uma construção muito interessante. E na contrabalança hoje, nós temos o sociólogo Zygmunt Bauman, né, que fala sobre a questão da liquidez, que é o traço marcante da geração Z, é que tudo é muito fluido, né? Tudo é muito líquido e tudo é muito rápido. Então, a construção de uma vida boa, ela depende muito de como a gente se posiciona diante dela. É algo mais pessoal, talvez a doutora Gabriela me ajude mais nesse aspecto, do que muitas vezes social, Eri. E, às vezes, um bom tempo no ambiente familiar pode construir bons tempos para a nossa vida mental, para a nossa vida social, mas também maus tempos no ambiente familiar pode gerar isso no ambiente social e vice-versa. O que é que a gente precisa entender? Eu sempre digo que nesses períodos, principalmente agora pandêmico e nessa geração Z, há um ditado popular antigo, né, que diz o seguinte, que homens fortes constroem tempos bons e tempos bons constroem homens fracos, né? Então, a gente precisa colocar numa balança que se homens fortes construíram tempos bons, os tempos bons vieram e os homens fracos são porque, né, os tempos estavam muito bons e agora eles não sabem lidar com isso. E a dificuldade de se relacionar, a doutora Gabriela aqui deixou também claro, essa ideia das redes sociais, né? Então, a ideia do perfil fake, né? De você construir falsos perfis. E no tempo anterior era na cara e na coragem, né? Na hora de você levar um fora de uma menina, na hora de você ser demitido do emprego, ninguém recebia carta, era mensagem, era frente a frente, tinha um enfrentamento. E hoje, talvez, essa covardia que a internet nos deu,
Então, a internet nos deu a possibilidade de se esconder num perfil, né, numa rede social, por intermédio de um e-mail. Então, as pessoas não sabem mais gerir conflitos e resolver problemas. E isso fez uma geração fraca, né, para resolver problemas sociais, problemas emocionais. O índice de suicídios, né, o índice de divórcio, ele aumenta exatamente pela falta de identidade ou de posicionamento para resolver os problemas. Os tempos são bons para quem é bom, né, e os tempos são maus para quem não se ajunta, como dizia o próprio Salomão, que a gente precisa aprender com a formiguinha, né, e não com o gafanhoto. Verdade. Doutora Gabriela, eu não sei se é possível você me falar isso, mas quem mais procura você? Qual a geração que mais te procura? Hoje a gente consegue abranger um pouco essa busca. Eu acho que nos últimos anos, especialmente nos anos pandêmicos, a gente viu uma desmistificação muito grande da busca de ajuda à saúde mental. Então, a gente tinha talvez um preconceito muito maior. Você procura um profissional de saúde mental, quem é louco, quem é doido, e outros termos pejorativos. E a gente vai ver, nesses últimos anos, uma busca mais abrangente. Então, hoje a gente consegue falar claramente que o número de adolescentes é um número significativo. A gente encontra um número de adultos também, jovens adultos e adultos intermediários, né? A gente costuma falar assim, que também estão preocupados com a saúde mental e buscam esse auxílio, mas estamos desmistificando também aqueles da geração X lá atrás. Então, hoje a gente já consegue falar de clínica do idoso, a gente já consegue falar de uma ajuda profissional para as pessoas mais velhas. Então, vem mudando, né? É um processo ainda, mas os adolescentes e jovens adultos ainda são o índice maior de busca de ajuda profissional. Para corroborar aí com você, doutora Gabriela, a Aniele passou para mim, aqui a minha produtora, que no Brasil, 35% da geração Z alega já ter sofrido depressão em alguma fase da vida. Um número alarmante para crianças, adolescentes e jovens de 20 e poucos anos, é 57%. Diz conhecer alguém da sua idade que sofre da doença, ou seja, da depressão, né, tem o transtorno de humor, porque já são diversos tipos de transtorno, né? Só a depressão, mas há um espectro de muitas doenças da mente, psicologicamente falando. E é isso, é uma realidade, então, esse número, essa estatística. Sim, é bem difícil a gente pensar nisso num país que não tem tanto acesso à saúde mental. Não é tão fácil achar um profissional de saúde mental, né? Na saúde pública, por exemplo, a gente ainda encontra muita dificuldade. Então, esses dados nos fazem refletir, né, como a saúde mental vai conseguir, né, alcançar esses dados, esses números. São muitas pessoas, é um dado muito gritante. Então, quando a gente vê uma comparação a nível mundial, e nós somos o país mais ansioso, ou seja, tem vários tipos de transtornos de ansiedade e que são muito disfuncionais, né? A própria depressão também, ela é muito disfuncional. E a gente não tem um acesso, a gente não encontra onde buscar, então eu oriento muitos alunos a supervisão mesmo de estágio, e a gente se depara com realidades extremamente cruéis, não só de João Pessoa, mas numa região mais próxima, região metropolitana, que a gente não tem para onde encaminhar essas crianças, adolescentes e jovens. Então, e agora, né? O que é que será feito? A gente encontra menos preconceito, a gente está desmistificando algumas coisas, quebrando alguns preconceitos, mas ainda não temos um acesso à população. Tem algumas políticas públicas aí em processo de aprovação para trazer esse profissional para a escola, para trazer uma forma de maior acessibilidade, mas a gente precisa avançar muitas coisas. Então, os dados são reais, existem esses números bem assustadores, mas precisamos de mais políticas para alcançar. Doutora Gabriela, uma coisa interessante que a gente percebe é que nessa geração os pais têm delegado à tecnologia o cuidado dos seus filhos, né? Talvez para não ter trabalho, porque o filho começa a chorar e aí se dá um celular, se dá alguma coisa. Até que ponto isso é saudável, isso é bom? Essa é uma preocupação muito comum, né, dos pais dessas novas gerações, por serem imersos desde muito cedo, né, com o aparelho celular, com a televisão, coisa que a nossa geração e as gerações anteriores tinham mais dificuldade de acesso, né? Eu vim ter um celular, acho que com 15 anos, né? E hoje as crianças, desde muito novas, elas já têm acesso
e já sabem mexer, elas aprendem a mexer de forma muito rápida. E, de certo ponto, é preocupante, mas o que a literatura fala? O que é mais preocupante é muito mais o tempo que essa pessoa vai passar na frente dessa tela, desse celular, enfim, desse tablet, e o que está sendo visto. Então, esse delegar para o adolescente, para o jovem, esse tempo extenso, né, essa quantidade de tempo é preocupante, sim. O adolescente ele não tem ainda um domínio social, uma compreensão social do que é lícito, permitido ou não. Então, por isso que a gente encontra muita nudez, né, muito nudes, o famoso nudes, porque há limites ali que estão sendo, né, ultrapassados. E o que está sendo visto, né? O tempo que está sendo visto, o que está sendo visto é onde os pais eles têm que estarem atentos, principalmente porque há uma vulnerabilidade, né? Uma vulnerabilidade mental, emocional desses jovens. Então é preciso estar ali sempre por perto, sempre participando disso, né? Não pode ver, por que não pode ver, né? O que é que não pode ver? Então são limites que precisam ser impostos porque as consequências, infelizmente, são bem cruéis. Essa questão da exposição, do nudes, a questão do próprio suicídio, cyberbullying é outra coisa muito presente nessa geração. Então, violência que ocorre ali de um modo virtual, que muitas vezes os pais nem sabem que estão acontecendo. Então, esses são pontos que merecem atenção. Ok, nós vamos agora a um segundo intervalo e voltamos daqui a pouco, ainda falando sobre esse assunto. A gente volta em instantes.